Olá pessoal, então sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia, tá bom? Eu sou o professor Luiz Cláudio, eu sou professor de filosofia do Centro de Mídias e vamos então aí acompanhar o momento da nossa aula de hoje. Então nós estamos aqui com o conteúdo que nós vamos tratar hoje, nós estamos na aula de número 2, cujo objeto de conhecimento são as relações de poder entre os estados e nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. E o detalhamento, nós vamos falar sobre a indústria cultural, tá bom? Então, esse aí é o conteúdo da nossa aula, vamos acompanhar com bastante atenção. Muito bem, então nós vamos falar de um assunto hoje muito importante, de uma aula interessante. Está dentro do contexto, nós chamamos da teoria crítica, Escola de Frankfurt, né, e a indústria cultural. Então são assuntos assim bastante abrangentes que vai nos ajudar a pensar um pouco o mundo de hoje, entender um pouco o contexto social, político, né, histórico também, e claro, filosófico, né, do pensamento moderno e contemporâneo, né, por que não dizer. Então, mas o foco nosso vai ser sobre a teoria crítica da sociedade. Então vamos acompanhar esse primeiro momento, fazer aqui uma introdução para a gente entender e se contextualizar dentro desse tema que é o título da nossa aula. Então olha só, quando a gente fala de teoria crítica da sociedade, nós estamos falando então de uma proposta, né, de pensadores, de filósofos, sociólogos, né, que se reuniam nessa escola na Alemanha, né, em Frankfurt, na Alemanha, e eles foram então criando propostas, desenvolvendo ideias, né, que chamaram então de uma teoria crítica, que isso vinha emergindo, né, de algumas contradições que foram surgindo ali, né, na sociedade industrializada, moderna, capitalista. Então, esses pensadores dessa escola de Frankfurt, eles criaram então uma teoria para criticar, né, tanto os pensadores, né, do iluminismo, que falaram, né, da glória da razão, também para criticar o positivismo, que dizia que a ciência, né, ela iria então dar conta de tudo, e também rever o pensamento marxista e a sua crítica, né, ao capitalismo. Então essa foi praticamente então a ideia, né, que estava por trás dessa chamada teoria crítica, porque ela fazia essa crítica, né, a esses momentos da história, né, da nossa sociedade. E aí nós temos então essa escola de Frankfurt, né, que era um espaço mesmo, tá? Era uma escola na Alemanha, né, que foi aí, o auge dessa escola foi no século XX, né, no início do século XX, nós estamos aí em 1920, né? É uma escola que tem uma orientação socialista e materialista. Então ela vai elaborar aí suas teorias e vai desenvolver toda uma pesquisa, todo um estudo à luz de algumas categorias, né, de leitura, que seria então olhar o mundo na sua totalidade, que acontecia, né, os acontecimentos daquela época na sociedade, a partir de um método chamado dialética. Então, a dialética, ela vai, então, vão olhar para a sociedade, olhar para o mundo dessa época, porque vocês vejam bem, nós estamos falando aí de 1920, nós já tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, né, depois ainda teve mais uma guerra, né, 20 anos depois, então nós estamos falando de momentos na história que deu assim uma abalada geral, né, na economia, na política, e também no pensamento, né, da época.
Então, olhando para essa realidade que estava ali pujante, né, a guerra, a crise econômica de 1929 nos Estados Unidos, que também se espalhou pelo mundo. Então, foram várias críticas, né, várias crises que foram, então, afetando a vida das pessoas nos continentes. E aí, esses pensadores que se reuniam, principalmente na Europa, eles foram desenvolvendo, a partir da leitura desse universo, desse mundo, eles foram, então, desenvolvendo suas teorias e suas ideias. E nós temos aqui, né, dentro do campo da escola de Frankfurt, eles estão analisando 2 momentos, né, econômicos, sociais, né, da época. E que, a partir daí, então, dominou o mundo, né? Nós estamos falando do socialismo, né, e do capitalismo. Então, para a gente começar a entender a discussão que está por trás dessas ideias, né, da teoria crítica, vamos entender um pouco, né, e comparar o pensamento, o sistema capitalista e também do sistema socialista. Aí eu apresento para vocês um quadro que a gente vai poder fazer essa comparação, ó, olhando aí para o capitalismo. Então, nós temos aí o que moldava, né, o sistema capitalista? A propriedade privada. Então, pessoas, né, dominavam essas propriedades que eram suas, né, e também os meios de produção. Então, isso aí entrava terras, e também, nós estamos falando já também da industrialização, entrava também aí, dominavam também os meios de produção nas indústrias. Já o socialismo, ele pregava o quê? A socialização da produção da riqueza. Então, não era uma propriedade privada, era uma propriedade que tinha que ser social, né, voltada para o social. Depois, o capitalismo também, eles tinham como meta o lucro e a acumulação de riquezas, a acumulação de capital. O socialismo, ele tem o controle dos meios de produção pelos trabalhadores, porque quem produz a riqueza, né, no olhar da visão socialista, são os trabalhadores, que é a grande massa, a grande maioria de uma população. Né? Então, ele vai contra também essa ideia do lucro, né, dessa acumulação de riqueza na mão de pequenas pessoas, pequenos grupos. Tem também a questão da divisão da sociedade em classes, né, o capitalismo. Então, devido a essa obtenção de lucro, essa acumulação de riquezas, aqueles que acumulavam mais riquezas começaram a fazer uma classe social alta, dos ricos, né, dos poderosos. E aí foram criando as escalas, né, dessas classes sociais. Já o socialismo, ele veio então combater essas desigualdades, porque é uma sociedade dividida em classes, onde tem ricos, muito ricos, pobres e miseráveis. Essa sociedade, ela vai ser uma sociedade desigual. Então também tinha esse olhar. E junto com isso, a abolição da propriedade privada, porque a causa de tudo isso seria nessa propriedade privada. O trabalho no capitalismo é assalariado. Então você trabalha para o dono do meio de produção, o dono da empresa, o dono do comércio, e você é um funcionário, você é um trabalhador, um operário, e você, então, vai receber um salário. Né? E no socialismo, eles, no olhar mais radical do socialismo, eles tinham que tomar esse poder pela via revolucionária para que houvesse, então, essa igualdade, né, social. A economia de mercado no capitalismo é pautada, então, pelas leis da demanda, né, da oferta e da procura. Então, as demandas no meio de produção, ele faz com que as coisas tenham um preço, o trabalhador ganha um salário, que tem que ser mais ou menos compatível para que ele possa comprar, para ele possa consumir nos meios de produção, né? Que é produzido pelas indústrias. O socialismo vai dizer que nós temos que abolir essas classes sociais para que todos tenham direito a ter acesso aos bens de consumo, né? Que está centralizado nas mãos, né, de quem tem o poder, de quem tem a riqueza. Lembrando que quando a gente fala de poder dentro do sistema socialista e capitalista, nós estamos falando
de poder, não é uma coisa abstrata, é o poder de quem tem riqueza, de quem detém, né, essas riquezas. Pode ser terra, pode ser patrimônios, né? Então, essa diferença é que vai conduzir o pensamento, né, dos filósofos e sociólogos de Frankfurt, né, para discutir essas modalidades aí, como elas afetam a vida das pessoas em sociedade. Então, nós temos sempre que olhar, espelhar. Quando alguém falar para você de capitalismo, então esse é o pensamento do capitalismo. Quando você fala de socialismo, é a maneira como na história foi mostrado, né, mostrado na história, como é que se dá essa relação social através dos diferentes sistemas que nós temos aí. É claro que hoje prevalece o capitalismo, né, é o que nós temos aí. Mas a escola de Frankfurt, então, olhando para esse mundo, olhando para essa realidade, olhando para a vida das pessoas em sociedade, ela vai, então, fazer e criar, elaborar uma teoria crítica. E qual é a perspectiva dessa teoria crítica? Qual é o método? Como é que elas vão fazer para analisar tudo isso? E aí nós temos o que nós chamamos da perspectiva dialética. A perspectiva dialética, essa palavra dialética, né, quer dizer mudança, transformação, movimento. Então, a dialética, ela vai afirmar uma tese, nós vamos levantar uma tese, ela vai fazer uma afirmação, analisar, olhar para essa afirmação, depois ela vai fazer a negação dessa afirmação, porque quando você nega, você coloca uma dúvida, você vai fazer perguntas, você vai discutir a proposta, você vai analisar, e aí abre-se a possibilidade de mudança. Então, vai abrir aí várias portas para novas possibilidades de mudança, né? Então, essa abordagem, ela tem que ser honesta e ela vai evitar os radicalismos. Porque quando você radicaliza muito, aí perde-se, né? Perde-se a dialética, porque vai se transformando em outras formas, né, de analisar a realidade e a sociedade. Então você vai ser muito radical e aí você acaba não abrindo espaço para o diálogo, que é a dialética. Para a gente visualizar melhor essa perspectiva dialética, vamos falar aqui uma linguagem, né, que foi lá, né, Hegel, um grande filósofo também, que ele desenvolveu essa ideia dessa teoria. Eles pegaram essa ideia, né, também, e a gente pode, então, usar 3 termos que eram utilizados em Hegel. Então, vamos ver aqui. É a tese, a antítese e a síntese. O que quer dizer isso? Uma tese. O que é uma tese? É uma argumentação, é alguém que chega e fala alguma coisa, faz uma afirmação, e depois da tese, levantada a tese, a sociedade é capitalista, isso é uma tese, e não socialista. Então, nós estamos discutindo uma tese. Depois vem a antítese, mas quais são as contradições, né, que existem em torno do capitalismo e em torno do socialismo? Aí vai haver o quê? Um debate, uma reflexão, um raciocínio em cima disso. Então, você vai negar essa tese, discutir essa tese. A partir da luta de ideias, vai surgir uma síntese, que é a busca do consenso. É a busca do consenso. Então, aqui é como se fosse um casal que discute, mas no final eles chegam a um consenso. E isso chama-se síntese, né? Então, a dialética, ela é esse jogo, né, com essas funções de afirmar, negar e depois fazer ali a síntese, né? Fazer com que a coisa chegue a um consenso. Então, é através dessa visão, né, desse movimento da sociedade, é que
os pensadores da escola de Frankfurt vão discutir todas as ideias aí em torno disso. Tá bom? Então deu para entender, né? O que é a dialética, né? Ela passa por esse tripé: tese, afirmação, antítese, a negação da afirmação, e para que chegue a uma síntese, né? Um consenso em torno do que está sendo discutido. Senão, vira apenas, né, opiniões, discussões vazias, né, sem objetivo nenhum. Tá bom? Então vamos agora, feito essa pequena introdução aqui, vocês já perceberam que é uma questão, né, que vai exigir de nós muita atenção, muita reflexão, né, porque nós estamos pensando a sociedade, nós estamos pensando o mundo, como é que as pessoas se relacionam, por que existem pessoas pobres, por que existe a riqueza, por que existe justiça. Então, tudo isso aí está dentro da vida social. O trabalho ou o desemprego, né? O trabalho é uma tese, o desemprego é a negação da tese. Mas como chegar a um consenso? Então, tudo isso vai gerando discussões, né? Então, a partir dessa discussão, olhando para esse mundo, como eu falei, que já veio de uma guerra mundial, crises, né, e mais crises. Então, quem é o ser humano? Como é que está vivendo esse ser humano dentro dessas crises? Como é que elas afetam a vida das pessoas no seu dia a dia, né? Que afinal é o que mais importa. Então, nós vamos agora, feita essa introdução aqui, vamos falar um pouco mais, com mais detalhes agora, da teoria crítica da sociedade da Escola de Frankfurt. Então vamos lá, ó, acompanhem comigo aí, que ela tem uma pretensão, essa teoria crítica, que é fazer emergir todas as contradições possíveis dessa discussão, que nós chamamos de contradições fundamentais da sociedade capitalista. Então eles estão analisando aqui a sociedade capitalista, tá bom? Agora, tendo como horizonte a sociedade socialista. Mas a crítica aqui é em torno do capitalismo, porque o capitalismo, com ciência, prometeu, né, uma vida boa para todo mundo. E de repente, eles pararam, você para olhar, como você pode ver essa foto aí, ó, que tem embaixo, né? Você percebe que tem muito trabalhador, né, ralando ali para, muitas vezes até, alimentar, né, levar ao luxo de algumas poucas pessoas, que são os grandes proprietários, né? Então, você vê que há uma contradição. Por que tantas pessoas trabalham e ganham pouco? Por que uma pessoa, né, vive do luxo, do prazer, dos bens, né? Então, é essa contradição fundamental da sociedade capitalista que vai haver a teoria crítica. Então, ela vai apontar para um desenvolvimento, né, continuando aqui, que leve a uma sociedade sem exploração. Então, vocês podem perceber que há um objetivo bem claro da teoria crítica. Não é apenas ter uma teoria por teorizar, né? Uma coisa que vamos pensar aqui, vamos teorizar. Não, é uma teoria, mas ela é crítica, né? Ela vai olhar criticamente para a realidade que nós vivemos e, a partir desse olhar crítico, ela vai dizer, bem, tem que ter uma forma de que a exploração do trabalhador, do trabalho humano, seja minimizada. O que fazer? Como pensar? Por que as pessoas trabalham? Por que elas aceitam um salário baixo? Então, um monte de questões são levantadas, porque é uma crítica, não é verdade? Então, eles chegaram à seguinte conclusão. E aqui, eu vou mostrar para vocês aqui duas palavrinhas aqui que se juntaram e que foram criadas, essas palavrinhas aqui, elas foram juntas, elas se casaram como método para analisar
e dizer assim, olha, esse aqui é um caminho, né, que foi trilhado pelo capitalismo para manter as pessoas na tranquilidade, aceitar o salário que tem e criar ali uma harmonia na sociedade. Então, cada um vivendo de acordo com a sua classe social. Mas todo mundo sem conflitos, que esse é o objetivo do sistema capitalista, né? Então, essas palavrinhas aqui, ó, indústria, a indústria. Então, já teve a Revolução Industrial, né? Vocês acompanham na aula de História. Então, aí a indústria também estava crescendo e a indústria precisa de quê? De mão de obra, né? De trabalhadores. Então, criou-se as indústrias e a cultura, o modo de viver das populações. E eles, olhando para esses dois conceitos, eles disseram, bom, existe hoje uma indústria cultural, ou seja, uma produção da cultura para as pessoas. E o que é, então, a indústria cultural? Vamos começar aqui, né, como uma cebola, vamos tirar casca por casca, né, para até chegar no miolo lá dela, tirar aquelas cascas, né? Vamos tirar aqui para a gente entender o que é a indústria cultural. Então vamos lá, ó. Nós estamos no período moderno, se vocês quiserem assim para entender melhor onde nós estamos situados, né, nós tivemos ali a pré-história, né? Nós tivemos ali o período medieval, o feudalismo, e aqui nós estamos no período moderno, já para o contemporâneo. Então, a sociedade moderna capitalista, né, e comunista, porque também já havia esse embate, né, entre capitalismo e comunismo, que na verdade não era nem o comunismo, era o socialismo, né, porque o comunismo, aqui a gente pode abrir um parênteses para dizer que o comunismo, né, não foi dessa forma, não aconteceu exatamente, né? Então nós temos dois nomes aí, que é o Adorno e o Horkheimer, que eram dois filósofos e sociólogos alemães, que eles, então, foram os grandes, né, digamos, nomes, né, da escola de Frankfurt. Eles escreveram uma obra chamada Dialética do Iluminismo, que se apresenta como uma análise da sociedade tecnológica contemporânea. Então, esse olhar para a sociedade moderna e com a tecnologia que está despontando, eles vão, então, fazer como é que tudo isso pode, né, vem afetando a vida do ser humano, das sociedades, né, no mundo. E aí nós vamos, então, entrar, tirei uma primeira capa aqui, né? Adorno e Horkheimer, então, são os grandes pensadores da escola de Frankfurt. Então, nós vamos agora ver o que eles pensaram, por que eles criaram esse termo indústria cultural. Então, vamos começar nesse caminho para desvendar, então, por que eles criaram o termo indústria cultural. Vamos lá. Então, olha só, Adorno e Horkheimer, eles vão dizer que o iluminismo vai ao encontro da sua autodestruição, porque o iluminismo prevaleceu a ideia de quê? De que a técnica, a tecnologia, tudo isso aí ia salvar a humanidade. Mas, na verdade, eles perceberam que não, né? Criou muito, foi armas, e armas que vêm a guerra e mortes. Então, eles começaram a olhar e dizer, não é bem por aí. Então, essa glória da razão não era bem por aí, né? Como eles foram pregados. E aqui nós temos, né, uma imagem, né, só para a gente ilustrar aqui o iluminismo, né? Que muitos, né, pensadores ali, cada um trazendo suas ideias, né, de que nós teríamos um mundo melhor por causa do domínio da razão, né? Então, na verdade, eles vão criticar essa visão também de que a razão controlou tudo, né? Então, aí a gente vai entender a indústria cultural. Vamos lá, vamos caminhar mais para frente um pouquinho aqui, ó. Então, perdeu-se a confiança na razão, essa razão objetiva, porque o que importa não é a veracidade das teorias, mas sua funcionalidade. Então, a razão, ela não tinha, ela tem, o ser humano é um ser racional, mas a razão humana, junto com a ciência, que é o grande, né,
que a razão foi criando, né, descobrindo coisas importantes, mas não resolveu o problema da humanidade. Então, não deu certo. Então, ele vai criticar também essa visão aí. E como é que eles chamam, então, aí? O que foi que fizeram com a razão, então? Já que essa crítica perdeu a confiança na razão, na racionalidade humana. Aí nós vamos ver no próximo. Chama-se razão instrumental, né? Então, olha só. A razão instrumental, o que eles querem dizer com isso? Que a razão passou a ser um instrumento da sociedade moderna. Passou a ser um instrumento do capitalismo. Então vamos acompanhar agora comigo aqui esse outro ponto. Então a razão ela vai identificar, construir e aperfeiçoar os instrumentos ou os meios adequados para alcançar fins estabelecidos e controlados pelo sistema. Que sistema? O sistema capitalista. Então eles vão instrumentalizar a razão de modo para que ela possa se moldar ao sistema capitalista. Ou seja, que ela possa servir ao sistema capitalista, né? Tirar tudo que tem de bom da razão para isso. E aí é que entra o papel da indústria cultural, propriamente dita. Vamos ver aqui, ó. Então, para alcançar essa funcionalidade do sistema capitalista, a sociedade tecnológica, tudo isso foi, né, aproveitado, ela pôs em funcionamento uma máquina que eles vão chamar de indústria cultural. Então aqui, indústria cultural é tudo aquilo que tem a ver com a realidade do ser humano. E aqui tem uma imagem, ó, que quando a gente fala de indústria cultural, quando a gente fala de tecnologia, está tudo voltado para isso, né? Aqui dentro de um aparelho tem tudo que você possa imaginar. Não é verdade? Tirei mais uma casca para entender o que é indústria cultural, né? Agora nós estamos mais dentro. Agora vamos ver, nós vimos o que ela é o instrumento da razão, é uma instrumentalização da razão. Vamos ver agora como é que ela funciona por dentro. Rapidamente nós vamos ver aqui que ela é constituída, então, pela mídia, né? O cinema, rádio, televisão. Indústria cultural. E como é que funciona isso? Então vamos ver. Com a mídia, o poder se impõe valores e modelos de comportamento que cria necessidade de estabelecer a linguagem. Aqui eu vou trazer um exemplo de dois filmes, digamos assim, que foi muito em Hollywood, né? Acho que vocês olhando essas figuras, talvez os mais jovens não conheçam, né? Mas o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, né? Nos filmes que eles fizeram, esses filmes estão todos voltados para a indústria cultural. Por quê que esses personagens têm a ver com a indústria cultural? Então vamos ver agora. Ó. Vamos ver. Ela tem a ver por quê? Porque está ligado com o entretenimento, com o divertimento, a recreação, né? A liberdade, a força, né? Heróis. Só que a indústria cultural ela fixa o quê? O divertimento, né? Tudo voltado para submeter o consumidor. Por trás daqueles personagens tem uma ideologia. Quem ganha, sempre nesses filmes, é o capitalismo, né? Quem ganha? Os americanos. Quem perde? Os russos, que defendiam o sistema socialista. Então, os personagens vieram para mostrar essa situação aí, né? Para o quê? Para instrumentalizar uma vez a razão. Então, isso é indústria cultural, é voltada para isso. Nós podemos aqui concluir dizendo o seguinte, ó, vamos ver aqui na conclusão. Então, o consumismo e a valorização das coisas materiais, acima de outras qualidades, vão sustentar o capitalismo. E isso vai fazer o quê? Vai adormecer as mentes e impedir que a classe trabalhadora, né, consiga ser livre, consiga reagir. Então, é uma ideia que se mantém através do desejo pelo consumo. Então, nós queremos consumir cada vez mais, ainda que não necessite deles para sobreviver. Ou seja, até o consumo é instrumentalizado, levando as pessoas pelas mídias a consumir cada vez mais, a buscar objetos que muitas vezes elas nem precisam, apenas como fruto de desejo. Como a gente pode ver aqui nessas imagens aqui, ó.
o dinheiro, fama, poder, né? Tudo isso aí hoje, né, faz parte da indústria cultural. Então, pessoal, essa era a ideia, né, que nós queríamos mostrar aqui, que está ligada, então, com a instrumentalização da razão e a indústria cultural. Deu para entender? Tranquilo? Então, até a próxima.